Muito boa tarde a todos. O meu nome é Fernando Gonçalves, eu sou o secretário-geral da Associação Portuguesa de Aquacultores. A minha apresentação vai ser muito breve. Eu vou fazer uma pequena apresentação do que é o setor da aquacultura em Portugal, o que é que nós produzimos em Portugal e principalmente qual é que é o nosso potencial produtivo que temos em Portugal. A APA é uma associação relativamente recente, somos uma associação de âmbito nacional, representamos à volta de 90% da produção aquícola nacional e somos o principal interlocutor junto das entidades do Estado, universidades, entre outras. Em termos de evolução do setor em Portugal, antes da nossa entrada na comunidade europeia, o setor caracterizava-se pela produção de trutas em regime intensivo nos nossos rios do interior, da zona norte do interior, e também pela produção de dourada e robalo em sistemas extensivos, onde eram aproveitadas as antigas salinas, e a produção de bivalves em zonas como a Ria de Alvor ou a Ria Formosa, ou mesmo a Ria de Aveiro. Após a entrada na Comunidade Europeia em 86, deu-se um boom de novas pequenas unidades aquícolas, principalmente em regimes semi-intensivos, onde continuavam a ser aproveitadas antigas salinas no estuário do Sado, do Mondego, Voga e na Ria Formosa, mas com uma tecnologia mais avançada do que este regime extensivo aqui em baixo. Este incremento da tecnologia levou também, consequentemente, a um aumento da produção até às 7, 8 mil toneladas. No entanto, essa produção ficou estagnada ao longo das várias décadas, até há relativamente muito pouco tempo, principalmente devido a dificuldades no licenciamento. Este é um dos maiores, se não o maior problema da aquacultura em Portugal. Alguma falta de apoios tecnológicos e também de know-how dos próprios empresários aquícolas e dificuldades também em estratégias comerciais. Por outro lado, a elevada concorrência de países como a Espanha e como a Grécia também levou a que a produção aquícola, principalmente dourada e robalo, que eram as duas principais espécies produzidas até à altura, declinasse no período entre 2007 e 2011. Para vocês terem uma ideia, estas estruturas aqui, estas jaulas flutuantes localizadas na Grécia, que estão em zonas protegidas, são zonas offshore, mas zonas protegidas por ilhas e por outras por montanhas, como ilhas na zona do Mediterrâneo, na Grécia. Esta estrutura aqui, para vocês terem uma ideia, se calhar produz tanto ou mais do que Portugal em aquacultura. Neste período, 2007 e 2011, também deu-se início à produção intensiva de peixes planos, de pregado. O pregado foi o que foi mais falado na altura, mas também de linguado, e também à promoção da aquacultura em offshore, principalmente de mexilhão e também de ostras na zona aquícola, de produção aquícola da Armona, no Algarve. Em termos de localização das empresas, para a truta, as empresas localizam-se no interior norte do país, sendo que as duas maiores empresas que contribuem com cerca de 90 a 95% da produção de trutas no nosso país localizem-se aqui nas margens do Rio Coura e também numa barragem Alto Rabagão, localizado perto do Gerês. A produção dourada está espalhada praticamente pelo país inteiro, incluindo na costa sul da Ilha da Madeira, que é uma costa mais resguardada e que tem uma temperatura de água praticamente ótima para a produção desta espécie, mas também existe uma produção em semi-intensivo nas antigas salinas, localizado na Ria de Aveiro, na Foz do Mondego, aqui bem perto no estuário do Sado, na Ria de Alvor. Já existiu, mas ainda existe, mas muito pouco, na Ria Formosa e na Foz do Guadiana. Existem também umas estruturas flutuantes que estão localizadas dentro do Porto de Sines, dentro dos resguardos do Porto de Sines, por isso totalmente protegidas do mar, e essas são uma produção de uma empresa que está lá há relativamente pouco tempo. Eles compraram uma outra empresa que lá estava e estão agora a produzir dourada
mas também robalo nessas estruturas flutuantes. A produção de robalo também produz nos locais de onde se produz dourada, com exceção do estuário do Sado, onde não sei muito bem porque os produtores não gostam de produzir robalo, por isso simplesmente não o produzem, e não há possibilidade de produzir o robalo também na Ilha da Madeira, porque não é uma espécie autóctone. Pois os peixes planos dividem-se entre o pregado e o linguado. O pregado é produzido na zona da Praia da Tocha e da Praia de Miro, e o linguado temos a única maternidade de peixes existentes em Portugal, que é localizada na Póvoa de Varzim, e também uma exploração desses linguados na zona da Torreira, também no regime intensivo. A amêijoa, o principal local de produção é a Ria Formosa, é de onde é produzida quase a totalidade da amêijoa, a nossa amêijoa, a amêijoa boa, mas também existem importantes produções na Ria de Alvor e também na Ria de Aveiro. Em relação à ostra, a Ria Formosa e a Ria de Aveiro são as duas principais zonas de produção da ostra, mas também Setúbal tem uma pequena produção. Setúbal e o Tejo, nos anos 60 e 70, eram as maiores zonas de produção da ostra, mas entretanto houve um grande surto de mortalidade, e Aveiro e a Ria Formosa tornaram-se nas principais zonas de produção de ostra. Existe também alguma produção de ostra na Ria de Alvor e está agora a começar-se a dar início à produção desta espécie na zona aquícola offshore da Armona e também ao largo de Sagres, com uma empresa que agora se acabou de instalar. Existia lá uma outra que já produzia ostras, se não me engano, desde a década de 90, mas que, entretanto, fechou portas. Depois, finalmente, temos a produção de mexilhão. Esta, estamos em crer que vai ser a espécie que mais irá contribuir nos próximos anos para o aumento da produção em aquacultura em Portugal, porque nós temos, possivelmente, as condições ideais para a produção desta espécie, principalmente na costa sul do Algarve, sendo a zona aquícola de Olhão, aqui a zona de Lagos e também de Sagres, as principais zonas de produção desta espécie. Sei que há pouco tempo houve um concurso público para a atribuição de novos lotes de produção ao largo de Monte Gordo. O concurso ficou totalmente preenchido, por isso também estou em crer que a zona de Monte Gordo, daqui a alguns anos, também irá ser uma zona onde irá ser produzido mexilhão. Pois temos também aqui, perto de nós, uma antiga produção que ainda continua a funcionar, mas que tem uma produção residual de mexilhão na Lagoa de Albufeira e também na Ria de Aveiro. Existem outras espécies que também são produzidas em Portugal, mas como tem uma produção muito residual, como é o caso da camarinha, que é um pequeno crustáceo que cresce também nas antigas salinas, em Aveiro, em Setúbal e também no Algarve. A camarinha é produzida de uma maneira extensiva e não pode existir peixe dentro dos tanques de produção da camarinha, senão ela deixa de existir na hora. E também a produção de algas, existe um projeto, macroalgas neste caso, um projeto inovador na Ria de Alveiro, em que se está a aproveitar um pouco os efluentes de uma piscicultura que produz dourada e robalo para produzir macroalgas. E existe ainda, aqui perto de Faro, uma pequena empresa que produz microalgas. Tal como eu referi, as principais espécies em 2012, produção, isto são dados oficiais do Instituto Nacional de Estatística, que saem sempre com 2 anos de atraso. O pregado foi a espécie mais produzida em 2012, com cerca de 43% da produção total. Em 2013, este valor deve ter descido para as 700 toneladas. 2014 já se prevê novamente um aumento, não para as 4.000 toneladas, mas já se prevê um aumento significativo desta espécie. Depois temos a amêijoa boa, que é a segunda espécie mais produzida em Portugal. A dourada, tal como eu disse, já
tivemos uma produção na ordem das 1.500 toneladas, ela tem vindo a diminuir todos os anos. É expectável, principalmente com a produção, com o contributo da produção na Ilha da Madeira, que nos próximos anos este valor mais que duplique. A ostra também tem um enorme potencial em Portugal. Também nós esperamos que a produção de ostra em Portugal cresça consideravelmente, a par do mexilhão, este sim, ainda em 2012 com uma produção bastante pequena, mas que em 2013 já deve ter atingido as 1.000 toneladas e 2014, 2015 vai subir para as 2, 3, 5 mil toneladas. A truta, houve um erro. A truta, houve um erro aqui nestes dados oficiais. A produção de truta não foi de 480 toneladas, a produção de truta mantém-se mais ou menos estável nas 800, 900 toneladas por ano. A produção total em 2012 foi de 10.317 toneladas. Para termos uma ideia, nós consumimos anualmente cerca de 600 mil toneladas de pescado. Por isso, a aquacultura nacional apenas contribui com cerca de 1,5% para o consumo nacional de pescado. Em relação aos métodos de produção, temos aqui as espécies que nós produzimos. Os tipos de cultivo é as águas continentais apenas para a produção, atualmente apenas para a produção de truta, as águas marinhas para todas as outras espécies. Os vários sistemas de cultivo é o extensivo principalmente para a produção de bivalves, depois temos o semi-intensivo aplicado principalmente para a produção de dourado e robalo e o intensivo para a produção de peixes planos e de truta. Os métodos de produção de peixe podem ser em estruturas flutuantes, nos esteiros, é o aproveitamento das antigas salinas, o método mais tradicional de produção, ou em tanques de betão, principalmente betão ou fibra de vidro, para a produção de trutas ou de peixes planos. Produção de bivalves em long lines, principalmente para o mexilhão, estruturas flutuantes para ostras ou em parques, como estes que estamos a ver aqui em zonas intertidais, zonas de marés, para a produção de ostras e também de amêijoas que crescem diretamente no sedimento, não precisam destas mesas de produção como as ostras. Em termos de potencialidades do setor aquícola, este é o nosso maior potencial. Nós somos um dos maiores consumidores de pescado no mundo, logo a seguir à Islândia. Nós já consumimos, de acordo com a FAO, já conseguimos ultrapassar o Japão, por isso temos aqui, como eu disse há pouco, um enorme... consumimos muito pescado. E quando falo em pescado, falo em peixe, falo em bivalves. Nós consumimos bastante pescado, por isso temos aqui um enorme potencial de crescimento. É e vai continuar a ser um dos mais altos do mundo e também o consumo de pescado na Europa é também bastante alto e, se formos ter em conta a média da União Europeia, ele vai crescer ao longo dos próximos anos, por isso não só nós somos o maior consumidor de pescado, um dos maiores consumidores de pescado do mundo, como a própria Europa irá continuar a aumentar o seu consumo de pescado. Isso traz uma enorme potencial porque nós estamos muito próximos dos mercados europeus. Temos logo aqui ao lado de Espanha, que é um dos maiores, a seguir a Portugal, é o segundo maior consumidor de pescado na Europa, mas também outros mercados. Ainda há pouco soube que existe uma empresa em Portugal que vai começar a exportar para a Bélgica, por exemplo, uma espécie e de uma forma que nós cá em Portugal se calhar acharíamos um bocado estranho e que não iríamos consumir esse pescado e eles vão começar a exportar, por exemplo, para a Bélgica. Pois temos uma qualidade e frescura incomparavelmente muito boa, que nos permite muitas vezes dizer que a frescura dos nossos produtos ainda é superior à da pesca. Isto porque o nosso pescado, quando é capturado, ele é morto logo imediatamente em água com gelo, o que dá uma morte rápida ao peixe, menos stress para o peixe, o que lhe permite conservar as suas principais características e aguentar-se bastante mais tempo no supermercado, enquanto que muitas vezes o peixe da pesca, principalmente as nossas sardinhas, elas muitas vezes morrem por asfixia, sujeitas a um grande stress e por vezes podem se deteriorar mais rapidamente. Por outro lado, temos a qualidade das nossas águas, principalmente para a produção de bivalves, que é muito boa, e isso também deve de ser aproveitado. Por outro lado, também uma questão que muitas pessoas desconhecem
é que a aquacultura promove a proteção e a conservação das zonas costeiras e dos rios. Eu dou um exemplo, a Ria de Aveiro, que era uma importante zona de produção de sal, mas como a produção de sal foi abandonada, também as antigas salinas foram abandonadas. E hoje em dia, se nós formos lá a uma maré cheia, a Ria de Aveiro parece um mar imenso, exceto nas zonas que foram aproveitadas para aquaculturas. E aí as estruturas das antigas salinas mantêm-se e continuam lá, enquanto o resto que não foi aproveitado, que foi abandonado, desapareceu praticamente. E depois também a aquacultura tem um forte contributo social que potencia a criação de postos de trabalho em zonas rurais costeiras. Por fim, existem disponibilidade de fundos comunitários. Temos agora aí um novo fundo comunitário, o MAR 2020, que vai entrar, já entrou supostamente em vigor a 1 de janeiro de 2014, mas ainda não existe programa operacional, só deverá estar plenamente em funcionamento em meados de 2015, mas existem fundos comunitários, existe mão de obra qualificada e com know-how em Portugal, existe uma indústria fornecedora de produtos e serviços, quer a montante, rações, materiais, oxigénios, juvenis, quer a jusante, depois as indústrias de transformação, de comercialização de pescado, e nós próprios consumidores cada vez mais temos a noção de quais é que são os benefícios do consumo de pescado. Agora, a nossa questão, e que eu deixo aqui também um pouco para falarmos na mesa redonda, é por que razão é que a aquacultura nacional não evoluiu como se esperava. Eu coloquei aqui duas notícias, ambas de 2010, em que se dizia que já em 2010, no início de 2010, que a produção da aquacultura iria quintuplicar até 2015, atingindo as 37.500 toneladas. Já em finais de 2010 já se dizia que só iria triplicar, peço desculpa, não está muito legível, mas em 2015 iria atingir as 21.000 toneladas. Nós em 2013 devemos de produzir mais qualquer coisa como 8 a 9.000 toneladas. Não estou em crer que cheguemos sequer perto das 21.000 toneladas. E o Governo teve há pouco tempo em discussão pública o plano estratégico da aquacultura para o período 2014-2020. Eu recordo-me que vinha lá que as previsões do Governo é a aquacultura atingir as 40.000 toneladas em 2020. O problema é que existem bastantes estrangulamentos que estão a asfixiar por completo, como podem ver por estas notícias que estão aqui, asfixiam por completo o desenvolvimento do setor da aquacultura. E a lista é bastante grande. E nós, na Associação, não estamos a ver o Governo, apesar de existir uma grande promoção do setor da aquacultura, quer em Portugal, quer no mundo, o trabalho de base, que é resolver estes problemas, todos estes estrangulamentos, ele não está a ser feito. Está a ser feito, mas de uma maneira, a um ritmo muito, muito lento. E por isso eu tenho as minhas sérias dúvidas de que nós, em 2020, a continuar tudo como está, que cheguemos sequer perto das 40.000 toneladas. Muito obrigada.